Para a nossa meditação, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 5. É um texto extremamente conhecido, todo mundo sabe. Alguns que são bons de memória conseguem e têm esse texto decorado, não é? É bênção. Então nós vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 15. Amém? Lucas capítulo 8, a partir do versículo 5. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A partir do versículo 9, o Senhor nos dá a explicação desse primeiro texto. Nos diz: e seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, ao mais fala-se por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são as que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocadas com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. Amém? Nós lemos Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 5 até o 15. Irmãos, é muito interessante como Jesus fazia para que a sua palavra alcançasse o coração do povo. É muito interessante como o Senhor plantava a mensagem a ponto que todos aqueles que a ouviam podiam entender, compreender de uma forma clara. E nós vemos nesse texto, irmãos, o Senhor falando por parábola a respeito do semeador, onde o Senhor diz que a semente é a palavra é a palavra de Deus. E esta palavra de Deus precisa ser semeada a todo o tempo. E o Senhor chamou a mim, chamou a você que me ouve, para que nós possamos ser semeadores de Deus, semeadores da mensagem, das boas novas, a tempo, a fora de tempo. Em qualquer lugar em que você esteja, enfim, você precisa aproveitar o teu tempo de uma forma que seja útil para que a palavra de Deus seja semeada, para que as vidas possam ouvir e para que essa palavra adentrando aos corações possa germinar. Essa semente adentrando os corações possa germinar e vir amadurecer, vir a produzir frutos de uma forma maravilhosa. Irmãos, quando o Senhor nos chama para fazer a obra, Ele coloca em nossas vidas uma missão. Ele coloca nas nossas mãos uma missão, a missão de sairmos pelo campo a semear a palavra. Nós sabemos que nesses últimos tempos muitas coisas estão, talvez tomando o lugar de semeadores que devíamos ser. Nós estamos nos deixando envolver pela situação e muitas vezes não sobra-nos tempo útil para que nós possamos ocupar da nossa verdadeira profissão, e a nossa verdadeira profissão é semeador. Fomos chamados por Deus para semear a palavra.
E eu quero dizer para você, meu querido, a você, minha irmã que me ouve, nós precisamos encontrar tempo na nossa vida para fazer que a vontade do Senhor se cumpra de uma forma intensa, de uma forma poderosa, e que você faça isso com prazer, com alegria, com satisfação. E eu quero dizer, mesmo que o tempo seja corrido, o tempo seja difícil, seja talvez até conturbado, algumas preocupações, algumas dificuldades, enfim, algumas provações, mas mesmo em meio a tudo isso, você precisa desempenhar o teu papel de semeador. Você precisa sair ao campo, você precisa ir, falar do amor de Cristo, falar da graça do Senhor. Você precisa ser alguém que seja usado pelo Todo-Poderoso. Esteja atento a isso. Não permita, irmãos, não permita que essa graça do Senhor lhe seja roubada, talvez pelas dificuldades do dia a dia, pela carne, ou pelo capeta que atormenta, o capeta que oprime. Não permita, meu amado, que essas situações que são até corriqueiras na vida do servo de Deus tome proporções tão alarmantes a ponto de o chamado de Deus para a tua vida não ser ouvido, o chamado de Deus para a tua vida não seja praticado, não seja executado. Olha só, o que nos importa é servir ao Senhor. O que nos importa é agradar a Deus. O que nos importa é satisfazer aquele que nos comprou a preço de sangue. Tenhamos sempre isso em mente, irmãos. O nosso maior prazer deve residir em fazer a vontade de Deus, e isto em todos os aspectos. Amém? É interessante como nós temos a capacidade de interferir naquilo que Deus quer e mudar a vontade do Senhor, a vontade que Deus tem para nossas vidas. Você já notou que nós muitas vezes temos prazer até mesmo em nosso trabalho secular? Quantas pessoas estão trabalhando e têm maior satisfação naquilo que fazem, faz com prazer, procuram fazer da melhor forma possível, se doam ao seu trabalho secular, conseguem alcançar postos, cargos, amém. Mas poucos, muito poucos, estão interessados com o mesmo afinco se dar ao Todo-Poderoso, entregar-se ao Senhor, com o mesmo prazer desempenhar o chamado de Deus e aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Amados, nós não podemos permitir que aquilo que é secular, aquilo que é desta terra, passageiro, portanto, venha ocupar lugares principais em nossa vida. Nós não podemos permitir isso de forma alguma. Amados, quando nós entendemos o grande mistério da salvação, a graça de Deus para com a nossa vida, nós vamos sim procurar nos doar por completo a Deus e viver Deus intensamente na nossa vida, tal qual aquele que ditou esse texto, que falou esta parábola, viveu no seu dia a dia. Jesus viveu intensamente Deus na sua vida. Jesus doou-se por completo para o Senhor. Ele veio com uma missão. Ele tinha uma missão. Nós também temos uma missão. Só que o interessante, Jesus se doou por completo a sua missão. Ele fez com afinco, com prazer, com alegria. Ele fez de uma forma maravilhosa aquilo que ele tinha como missão. Nós também temos uma missão. E nós precisamos, a exemplo de Cristo, que é o nosso referencial, desenvolvermos aquilo para o qual nós somos chamados da mesma forma, com prazer, com satisfação, com esmero, fazer o melhor para Deus. Mas voltando para o texto, voltando para a palavra, nós vemos no versículo 5, e eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Foram pisadas, e as aves do céu a comeram. Irmãos, nós não podemos esmorecer em meio à semeadura. Não podemos. Muitas vezes você tem semeado há 5 anos, 10 anos, talvez, ou 1 mês, 2 meses. Talvez você seja ainda iniciante
como semeador da palavra, e você tem falado do amor de Cristo, tem falado da graça do Senhor, tem pregado a palavra, tem procurado envolver-se com aquilo que é de Deus para ter autoridade para ministrar a palavra, e muitas vezes você não tem conseguido enxergar resultados, pelo menos do teu ponto de vista, resultados plausíveis. Resultados que veio justificar o que você tem feito, mas eu quero dizer para você, amados, que já é esperado que alguns não consigam alcançar aquilo que Deus quer para as suas vidas. Mas mesmo assim o Senhor não disse para você não semear, o Senhor disse para você semear a palavra, para você pregar a palavra, para você ir e falar aos corações a respeito da salvação do Senhor. Nesse texto que nós lemos, nesse versículo 5, vemos aqui uma das possibilidades que pode acontecer. Nós vemos que a semente, ela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Nós vemos ainda no versículo 12 o Cristo explicando o que significava esta situação. Leia agora o versículo 12 de Lucas capítulo 8. A que caiu à beira do caminho são as que a ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Irmãos, eis aqui a verdade, amados. Muitos daqueles que ouvem a palavra de Deus, muitos daqueles que ouvem a palavra até têm os seus corações tocados pelo mover do Espírito. Mas vem o diabo, vem Satanás, e arranca destes corações a palavra de Deus, arranca desses corações a mensagem do Senhor, arranca desses corações aquilo que foi semeado. E isto ocorre, irmãos, de muitas formas. Satanás usa de muitas formas para arrancar a semente semeada nos corações. Muitas vezes o mau testemunho que esta pessoa vê em alguém que se diz servo do Senhor, eu quero falar para vocês que aqueles que andam dando testemunhos ruins é porque a palavra também não germinou nos seus corações. Mas o diabo usa o exemplo dessas pessoas para que aqueles que estão iniciando na caminhada com Cristo desanime da sua jornada. A palavra é retirada do coração, a palavra é arrancada do coração de muitas formas pelo inimigo. E nós precisamos entender, amados, que a ministração da palavra, a semeadura, precisa também ser reforçada, ser alicerçada em oração, em jejum, num preparo, irmãos, porque é uma verdadeira batalha espiritual. Entenda isso, a nossa pregação, a ministração da palavra de Deus é uma verdadeira batalha espiritual. É você que prega contra aquele que é o rei deste mundo. É você que se levanta para falar àqueles que estão seguindo a Satanás que eles estão no caminho errado, que eles estão andando na direção errada. E com certeza o inimigo não fica nada satisfeito com isso e vai de todas as formas tentar desmerecer, desacreditar a palavra de Deus. E os meios são os mais diversos possíveis. Nós precisamos estar preparados e antes de sairmos ao campo, clamarmos para que o Espírito Santo de Deus fale aos corações, convença os homens do pecado, venha mover de uma forma intensa. E claro, precisamos também nos levantar contra toda casta maligna, repreendendo-os, proibindo-os de interferir na plantação, na semeadura da palavra. Nós temos visto que as igrejas têm boa intenção em sair à semeadura. Evidentemente que você chama a igreja 5%, 10%, ouve o convite e manifestam o desejo de sair ao campo para semear. Sempre é desse jeito, não é? Mas eu quero dizer para você que isso muitas vezes é a falta de uma cultura que deve ser implantada dentro da igreja. A cultura que servo de Deus não pode ficar parado, sentado em banco de igreja. Aqueles que são chamados pelo Senhor precisam aprender que a salvação é muito além de estar frequentando um culto, de ser membro de uma igreja. Tem toda uma situação que esta pessoa precisa fazer também para agradar o Senhor. E isso muitas vezes não é ensinado na igreja. Não é ensinado. E as pessoas se convertem, são colocadas
como em um depósito, sentadas no seu banquinho preferencial, e ali passam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ouvindo muita música, ouvindo muitas preleções, não é? Falando de prosperidade, falando de uma série de situações, mas poucos ensinam que estas pessoas precisam ser semeadores, e incute na cabeça dessas pessoas a necessidade de estar no campo semeando a palavra de Deus. E nós precisamos entender isso, irmãos. Essa é a missão principal da igreja, a nossa missão principal, pregar o evangelho, sair para semear a palavra. Nós vemos ainda no versículo 6 de Lucas capítulo 8, mas um exemplo que o Senhor Deus nos dá, que o Senhor Jesus nos dá. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Amém? Nós vemos o próprio Cristo explicando esta parte da parábola no versículo 13 do mesmo capítulo. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Amados, aqui fica claro que muitos até aceitam, as sementes germinam em seus corações, mas não conseguem enraizar-se porque o solo sobre a qual eles estão plantados é a pedra. Muitas vezes tem uma camada muito fina, superficial de terra sobre a pedra. Quando a semente germina, suas raízes logo chega na parte inferior do solo e ali tem pedra, ela não consegue resistir, não consegue firmar-se, não consegue ficar de pé. Nós temos visto, amados, que inicialmente há nesses corações alegria, inicialmente há nesses corações felicidade, prazer em estar talvez até na igreja, mas logo se desviam. Por quê, irmãos? Eis aí outro erro. Nós precisamos plantar a semente, semear. Mas aqueles que se achegam ao reino dos céus, esses precisam ser ensinados na palavra. As igrejas de hoje, nós vemos que sempre fazem apelo. Dificilmente você vê um culto numa igreja que não existe apelo. Algumas igrejas, aqueles apelos de meia hora, até maior do que o próprio sermão. Muitos levantam as mãos. São essas pessoas que são tocadas pelo Espírito Santo de Deus. A semente caiu naquela camada de terra. Isso também acontece com os evangelismos pessoais, aqueles que vocês pregam nas ruas, vão até as casas. O dia que a pessoa fala, eu aceito a Jesus Cristo, elas são praticamente abandonadas. Encerra-se os cultos, encerra-se o ensino, essas pessoas são inseridas no contexto da igreja e ali ficam. Mas foram outras que também não tiveram terra suficiente porque estava sobre a pedra. Se alegraram. Mas eu quero falar, irmãos, a igreja precisa mudar a concepção, precisa mudar essa concepção. As pessoas que se achegam ao reino dos céus, as pessoas que aceitam a Cristo Jesus, elas precisam ser ensinadas na palavra, precisam aprender a comer a palavra, deixar de beber aquele leite desnatado que é ensinado, que é dado, que é ministrado muitas vezes na igreja, para comer coisas sólidas, para que tenham as suas vidas alimentadas, vidas direcionadas, orientadas pelo Espírito Santo de Deus, mas para que essas vidas tenham raízes suficientes, elas precisam ter terra. Amém? E essa terra se coloca quando você ensina a palavra, quando você ministra a palavra, quando você fala e ensina a pessoa aquilo que está na Bíblia. Quantas igrejas hoje têm ensinado a palavra de Deus? Principalmente as igrejas grandes. Quantas têm ensinado a palavra do Senhor? As pequenas também, quantos têm ensinado a palavra de Deus? Tem separado aquelas pessoas que aceitam a Cristo Jesus, ministrado de uma forma pessoal a estas pessoas, falando do amor de Cristo, mostrando o que é a palavra, ensinando a palavra como deve ser. Poucos têm feito isso, irmãos. Eis aqui a explicação de Jesus.
A que caiu sob a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. A recebem com alegria. Esses não têm raízes. Esses não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Como é possível resistir provação se você não está enraizado? Uma das preocupações da igreja precisa ser ensinar a palavra de Deus. Tem que ensinar a palavra do Senhor, tem que ensinar a palavra de Deus. Mas na parábola do semeador, Cristo Jesus ainda fala de outra classe de pessoas. Nessa parábola vimos Cristo falar também da semente que caiu no meio dos espinhos. Lucas capítulo 8, versículo 7. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Eis aqui também, irmãos, uma realidade que comumente vemos em nosso dia a dia. Comumente vemos em nosso dia a dia. Nós vemos isso acontecer muito, mas muito mesmo no nosso dia a dia. Mas vejamos qual foi a explicação que Cristo nos deu. A que caiu entre os espinhos são as que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocadas com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Aquelas que caíram em meio aos espinhos, essas pessoas que não receberam aquela base, essas até tinham um pouco mais de terra, conseguiram enraizar um pouco mais, mas ainda não tinham terra suficiente, base suficiente para enfrentar a realidade dessa terra tão terrível. Não conseguiram enfrentar a realidade do dia a dia. Não conseguiram enfrentar de frente e conseguir passar por sobre os problemas que são comuns às pessoas. Nesse aspecto, os problemas, digamos assim, bons, né? Problemas bons. Ou seja, são aquelas pessoas que possuem condições, aquelas pessoas que estão bem, talvez financeiramente, ali no seu círculo familiar, no seu círculo de amigos, possui uma boa colocação profissional. Enfim, essas pessoas, irmãos, elas conseguem andar por um tempo com Cristo. Essa semente germina nos seus corações, ela cresce, chega até a florescer. No entanto, não consegue produzir frutos, porque elas são arrebatadas pela situação em que estão inseridas. Elas são arrebatadas pela sociedade, arrebatadas por outra forma de ataque do maligno, porque essas pessoas também não receberam a orientação que deviam para continuarem firmes na presença do Senhor. A Bíblia nos fala de forma clara que é preciso deixar este mundo, é preciso mortificar a carne. Nós precisamos mortificar a carne, ou seja, trazer a carne cativa ao espírito. É isto que o texto está dizendo. Quando as pessoas não fazem desta forma, elas são levadas pelas riquezas, pelos deleites da vida e outras situações semelhantes. Quantas vezes vemos isso, irmãos? Pessoas que se achegaram ao reino dos céus, até fizeram um compromisso com o Senhor, frequentaram o templo, foram até úteis, cantaram no coral, tocaram na igreja, foram até dizimistas. Mas o amor por este mundo não foi arrancado do coração. Vivi uma vida superficial com o Senhor, uma vida superficial, uma vida dividida com Deus e com o amor a este mundo. E quando o homem tem amor por este mundo no seu coração, quando o homem quer dividir a sua vida um pouco para Deus e um pouco para o mundo, mesmo que esteja na igreja, mesmo que seja ali, sei lá, próximo do pastor, dizimista, ofertante, seja até um ministrante da palavra dentro da igreja, mas se o amor por este mundo não for erradicado do coração, se não for totalmente extirpado da vida, ele não conseguirá ficar muito tempo no reino, ele não conseguirá ficar muito tempo, porque
A vida dividida, esta tem como fim o enfraquecer. Esta vida não continuará firme, porque ela será enfraquecida pelo pecado, pela carne. E uma coisa interessante, irmãos, e hoje nós temos visto que as pessoas têm andado desta forma. Quantos estão meio a meio, não é? 50% de Deus, 50% dessa terra. 60% de Deus, 40% dessa terra. 70% de Deus, 30% dessa terra. 80% de Deus, 20% para esta terra. Vamos aumentar um pouquinho. 99% para Deus, 1% para esta terra. Quantas vezes nós temos visto isso na vida das pessoas? São as pessoas que estão divididas. Mas eu quero dizer para você que para ficar firme e realmente ver a semente germinar e produzir frutos no coração, precisam ser 100% de Deus. Se não houver uma totalidade para o Senhor, impossível que as pessoas fiquem firmes na presença de Deus. Claro, evidentemente que essa totalidade me refiro à vida espiritual. É sermos totalmente santos diante do Senhor. É claro que vamos trabalhar, que vamos desempenhar nossas funções no dia a dia. Afinal de contas, nós precisamos trabalhar, e isso também é ordenança do Senhor. Aquele que não trabalha também que não coma, já está assim na palavra. Então, claro, precisamos desempenhar nossas funções, estudar, manter a nossa família, precisamos cumprir com as nossas obrigações como cidadãos. Isso é evidente, mas é totalmente possível que você cumpra tudo isso, que você faça tudo isso com uma vida santa, com uma vida reta, 100% de Deus. Porque ser 100% de Deus não quer dizer que você vai morar no alto de um monte, lá em cima, separado do mundão. Estou aqui porque estou vivendo 100% para Deus. Isso é mentira, isso é engano do diabo. Porque Jesus Cristo viveu 100% para Deus. Jesus Cristo teve uma vida 100% de Deus e ele estava dentro da sociedade, pregando a sua mensagem para as pessoas que o rodeavam. Ele comia com os pecadores, mas não se deixava contaminar pelo pecado, não se deixava contaminar pelas coisas que eram comuns aos pecadores. Jesus tinha 100% com Deus, 100% de comunhão com Deus e estava dentro de uma sociedade corrompida. É totalmente possível sermos 100% para Deus, 100% de Deus e desempenharmos uma vida profissional, uma vida estudantil, uma vida familiar, uma vida em meio à sociedade. E até precisamos estar em meio à sociedade para que nós possamos cumprir o nosso chamado para sermos semeadores de Deus. Se você não estiver inserido na sociedade, onde você semeará a palavra? Onde? Eu quero falar para você, irmão que me ouve, você, minha irmãzinha que me ouve. Nós precisamos mudar o nosso conceito de vida, mudar por completo, porque só existe sucesso na nossa vida, só existirá vitórias na nossa vida quando eu me entrego, quando a minha vida é uma doação completa para o Todo-Poderoso. Se não houver doação, impossível agradar a Deus. Se não houver doação, impossível agradar a Deus. Não podemos amar essa terra, povo do Senhor. Precisamos amar aqueles que estão na terra, mas não podemos amar a terra. Aqueles que estão na terra são esse povo carente, o nosso próximo, que precisam ouvir de Cristo. É a terra onde precisamos semear a semente, a palavra. Mas não podemos amar essa terra. A terra são os bens, são as vitórias, a vida profissional, até mesmo a vida familiar. Nós não podemos colocar isto em lugar de Deus jamais. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer a primazia em nossas vidas. Mas Jesus não parou. Jesus não parou nessa parábola a respeito do semeador. Ele não parou. No versículo 8 lemos ainda: outra semente afinal caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No versículo 15 do mesmo capítulo 8 de Lucas, nós vemos Cristo explicar
essa parte da parábola. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Eis aí, este sou eu. Este sou eu. É a semente que caiu no meu coração, a boa terra. É a semente que caiu no teu coração, a boa terra. Esta germinou e produziu de uma forma maravilhosa, produziu de uma forma extraordinária. Eu quero falar para você, irmãos, que você pode até produzir profissionalmente, você pode até produzir no campo da tua vida social, mas o teu principal chamado é para produzir no reino de Deus. E quando a semente cai no coração com a terra adubada, com a terra em boas condições, com a umidade necessária, enfim, quando a semente germina num coração neste aspecto, a vida deste jamais será como antes, porque será uma vida transformada, uma vida restaurada e uma vida que será utilizada poderosamente pelo Espírito de Deus para ministrar a palavra das mais diversas formas. Eu quero falar para você que o semeador nem sempre é aquele que fala na frente da igreja. Nem sempre. Nós associamos muito, irmãos, a pregação da palavra com oratória. Para você ser um pregador da palavra, você precisa falar a palavra, ter uma boa oratória. Não é isso, irmãos. Semeia-se a palavra de muitas formas. De muitas formas. É preciso que você encontre aquela que esteja de acordo com as tuas possibilidades. Amém? Com a tua vocação, vamos colocar desta forma. Porque nem todos que me ouvem, nem todos que estão nas igrejas serão pregadores de púlpitos ou de praça pública. Não serão, irmãos. Não serão, nós precisamos entender isso. Mas tem uma coisa, todos que me ouvem são chamados para serem semeadores da palavra de Deus. Esta é uma ordem que pesa sobre a tua vida. Você precisa, portanto, procurar a área, a forma de você falar do amor de Cristo. Talvez o evangelismo pessoal, aquele que você bate às portas e ali você ministra aquela vida, ou na distribuição de panfletos, de folder, enfim, de mídias. Mas você precisa procurar uma forma de semear a palavra. Você não pode ficar parado, você não pode ficar escondido atrás de uma desculpa que não procede de Deus, mas sim do diabo que quer atrapalhar você. Eu não sei, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, eu não sou pregador, eu tenho vergonha, isso, aquilo, outro. Eu quero dizer para você que o Senhor há de cobrar a tua ausência no campo. O Senhor há de cobrar, meu irmão, porque não há justificativas aceitáveis para nós nos isentarmos de pregar o Evangelho. Você que me ouve não tem semeado, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada. Me desculpe falar de forma tão clara. Tem alguma coisa errada na tua vida. E você precisa, o quanto antes, descobrir o que é e tornar-se um semeador da palavra de Deus. Se você não semear, você não receberá as bênçãos que Deus tem para a tua vida e provavelmente não herdará o reino dos céus, porque você estará em falta com o Todo-Poderoso. Procure descobrir, meu amado, qual o motivo da tua ausência no campo. Procure descobrir, faça um autoexame. Peça ao Espírito de Deus para revelar-te o que é que o impede de estar no reino, de estar no campo, semeando a palavra de Deus. Santifique a tua vida, amada. Santifique, meu irmão, porque isto é imprescindível para fazermos a palavra de Deus chegar àqueles que ainda não conhecem a Cristo. E é missão nossa, é missão minha, é missão sua.
Ah, Elias Oliveira, mas já fazem por aí, já fazem. É tua esta missão. É tua. Se já fazem, some com essas pessoas que fazem. É preciso somar, mas não pode se ausentar, não pode se esconder, não pode se eximir dessa responsabilidade de Deus sobre a tua vida. Seja, portanto, um semeador da palavra. Seja, portanto, um semeador e plante a palavra, plante a semente nos corações e ore e clame para que o Espírito Santo de Deus faça que germine dentro dessas vidas e que haja salvação. E a igreja, aquela que está incumbida de receber essas pessoas, que essas pessoas sejam doutrinadas na palavra, ensinadas na palavra, para que as raízes sejam profundas e para que essas pessoas possam manter-se firme no reino dos céus. Amém? Seja você um semeador do Senhor. Hoje é tempo de semear. Hoje é tempo oportuno de semear. Mas há tempo e há fora de tempo. Semeie, porque é uma ordem de Deus para você. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu declaro isso em nome de Jesus Cristo, que a bênção de Deus, a bênção do semeador, está sobre a tua existência, em nome de Cristo Jesus. Amém, Santo Deus.